Bom dia, Eudes. Bom dia, ouvintes do Jornal da Mix, o xadrez da política prudentina e regional. E nós estamos falando da Avenida Deputado Estadual, que está começando a ser amplamente aberta e os políticos locais e regionais já estão olhando para 2026. Isso mesmo, o xadrez fica antecipando o que vai acontecer. O bom enxadrista não é aquele que joga ali peça após peça de imediato no que o adversário está jogando, fazendo e pensando. Ele antecipa 5, 6, 10, 12 jogadas antes. Esses são os bons enxadristas. E nós estamos olhando o futuro e vendo. Eu dizia ontem, está na nossa página, no nosso canal da Mix FM, Presidente Prudente, que essa avenida está sendo aberta por conta da possibilidade de Mauro Bragato não ser candidato a deputado estadual nas próximas eleições. Essa é uma possibilidade real por conta de dois fatores: o problema da idade e também das dificuldades de saúde que o deputado tem sofrido e vencido com muito esforço. Uma campanha naturalmente exige muito fisicamente, principalmente uma campanha de deputado, que exige a presença do parlamentar candidato na região e em outros municípios para buscar voto de fora, porque só o voto local não consegue elegê-lo, e também por conta da dificuldade enorme do PSDB conseguir eleger, como antes elegia, deputados estaduais. Antigamente era de penca e agora vai ser bem mais difícil. Escrevam isso nas próximas eleições. Então, se Bragato sai pelo PSDB, a grande possibilidade é de uma derrota fragorosa. O ideal para ele era sair do ninho tucano, o que dói bastante, e ir para, como eu disse no vídeo passado e disse aqui no Jornal da Mix, na 106,7, sair por um outro partido, e o partido que ele gostaria, ao que me tem chegado a informação, seria o PSD. Aí sim, ele estaria num partido que poderia lhe dar um pouco de estrutura e também que tem grande influência no governo do Estado. Eu creio que ele vai tentar se filiar esse ano, no máximo início do ano que vem, no PSD. Se ele se filiar, é porque vai disputar pelo partido com a bênção de Kassab. Mas é muito difícil isso acontecer, apesar de Kassab aparentemente até gostar de Bragato, e Bragato ter um bom relacionamento com Kassab, mas existem outros interesses regionais que impediriam a chegada de Bragato no partido PSD. Mas a avenida abriu um pouco mais. E de onde vem essa abertura? Da situação muito difícil, Eudes e ouvintes da Mix, de Ed Thomas. Ed foi vereador bem votado em Presidente Prudente, perdeu a primeira campanha para o Tupã, mas foi quase, hein? E hoje a gente vê que ainda bem que ele perdeu aquela, porque se tivesse ganhado aquela, nós não teríamos tido dois governos do Tupã que salvaram aí o, as últimas as últimas bênçãos de obras que nós tivemos aqui em Presidente Prudente, né? De onde vieram aí João Domingos Neto, uma reforma completa no Prudentão, onde as crianças eram bem atendidas e você era melhor atendido também na área da saúde, além de que havia verdadeiramente um atendimento importante na área do transporte público e também na área da limpeza pública, né? Então, o Ed, ele insistiu em ser candidato depois, justamente de Nelson Bugalho, que também fez um governo ruim,
Então foram 8 anos de dificuldade. Mas vamos deixar bugalho para lá e vamos falar de Ed Thomas aqui. Ed, ele foi eleito algumas vezes deputado estadual, mas agora a situação dele ficou muito complicada. Veja que às vezes, Eudes Figueiredo, uma vitória pode atrapalhar a sua vida no futuro. Ele ganha as eleições com a mão, o pé nas costas para prefeito de Presidente Prudente e cumpre um mandato realmente muito ruim. Reclamações em todas as áreas, com exceção da saúde. E Ed, ele disputa a reeleição e tem votação praticamente de vereador. Teve cerca de 7 mil votos. Foi muito mal votado. Então nós temos duas questões aqui. Primeiro, Ed não é mais o garoto que ganhou a primeira eleição para vereador, que ganhou a primeira eleição para deputado. Ed hoje é um homem com mais de 60 anos. Então não tem o mesmo pique, mas ainda tem pique. O oba-oba tem saúde ainda boa. Pontos positivos. Ele também é um cara que não foge da luta. Ele vai em frente, ele encara o desafio. Mas ponto negativo. Durante esses 4 anos, outros deputados estaduais atenderam as cidades na região na sua demanda. Os prefeitos não podiam ficar esperando o Ed 4 anos e depois, de repente, ele podia fazer um bom mandato, mais 4 anos, esperando ele voltar para ser deputado estadual lá no futuro. Os prefeitos tiveram que se virar nos 30 e encontrar outros deputados que apoiassem as suas demandas junto ao governo do estado de São Paulo. Então Ed perdeu duas coisas. Ele perdeu a chance de cumprir um bom mandato como prefeito e fez um mau mandato. O mandato dele foi realmente ruim. E, saindo desgastado de uma eleição com cerca de 7 mil votos, votação para vereador, Ed agora tem outro problema. Ele vai ter que, durante pouco tempo, um ano e pouquinho, é pouco tempo, para tentar conseguir apoio desses prefeitos. E a maioria dos prefeitos eleitos no estado de São Paulo, a maioria foram eleitos na ala da direita, na ala bolsonarista, ou, no mínimo, na área do Kassab. Então nós temos muitos prefeitos do Republicanos, onde o Ed não vai ter espaço. Tem muitos prefeitos e vereadores do PL, onde o Ed não tem espaço. E do PSD, onde o Ed não terá absolutamente nenhum espaço por conta de um outro problema. Ele bateu muito forte no Tupã durante a campanha eleitoral. Ele chegou a dizer, tipo, não vote em ladrão. E isso chegou no rim do Tupã. E o Tupã, com certeza, catou essa dificuldade, essa ofensa, guardou na geladeira. Porque escreva isso, o Tupã guarda isso na geladeira. Ele pode até dizer que não, mas quem conhece o Tupã sabe que ele guarda. E o Ed terá que se virar nos 30 também para conseguir ser candidato a deputado estadual. Deve conseguir legenda no MDB, que é o partido que o acolheu. Deve conseguir um cargo no governo através da influência do presidente do MDB, Baleia Rossi, mas já não pode chegar bem lá. Por quê? Porque não teve votos na eleição. E a falta de votos diminui a importância na hora de conseguir o cargo no governo e também na hora de guerrear por uma situação melhor na hora da eleição, na hora da candidatura, na hora da campanha. Então o Ed terá muitas dificuldades e isso abre a avenida para que outros interessados possam chegar junto, serem candidatos e decidir que dá para encarar esses adversários que antes era praticamente impensável. Todo mundo tinha certeza que Bragato seria eleito e que Ed seria eleito deputado. Agora não. Agora os dois, eles não são carta fora do baralho, mas não estão tão dentro do baralho assim. Amanhã
eu volto com o xadrez da política e a Avenida Deputado Estadual. Ed morreu na política? Não. Ele pode, como a águia, voltar e voltar firme. Porém, dificilmente ele conseguirá, eu creio, em 1 ano e pouco, que é o tempo que ele tem para poder disputar as próximas eleições. E se disputar as próximas eleições para deputado estadual, tem que ser bem votado, mesmo que não seja eleito. A probabilidade do Ed ser eleito é muito pequena, mas tem que ser bem votado, porque se ele sai de uma eleição de prefeito com 7.000 votos e depois tem uma votação ruim para deputado estadual de novo, aí então a carreira política já dá uma caída, e uma caída grande. Eu não ia tocar nesse assunto, mas vou tocar antes de terminar o comentário de hoje, meu querido Eudes Figueiredo e ouvintes da Mix, ainda falando sobre essa fase difícil do ex-prefeito Ed Thomas. A possibilidade de processos contra ele na justiça por conta de dificuldades na hora de aprovação das contas. Isso pode acontecer. Ed tem fama de ser honesto. Porém, na administração de um município, não basta apenas ser honesto. Um errinho encontrado aqui, outro errinho encontrado lá, outro errinho encontrado acolá. Às vezes a pessoa não bota a mão no dinheiro público, mas ela pega aquele dinheiro que era para uma área e coloca em outra área. Pronto, já é o suficiente para você, às vezes, até ficar inelegível. E Ed vai ter que se preocupar muito com essa área, porque eu creio que vem aí, e tomara que não para ele, mas eu creio que vem aí, muitos problemas nessa área jurídica, e ele vai ter que, agora diferente, está sem mandato, bancar advogados para defendê-lo, e os advogados que trabalham nessa área nem sempre cobram barato. Um abraço, Eudes Figueiredo e ouvintes do Jornal da Mix.